Vamos, Brasil! WhatsApp liberado para vocês, 964-450532. Às vezes eu fico pensando, hein? Eu libero esse WhatsApp do início até o final. Eu fico, gente, será que nesse Brasil todo não tem ninguém que está com uma dúvida sobre trabalho, uma dúvida sobre os direitos da mulher? Mande a sua pergunta, o momento é, olha, propício, a melhor coisa é a gente esclarecer dúvidas, hein? Porque agora nós estamos aqui com o Mauro Freitas, que é advogado, especializado em direito da pessoa idosa e presidente da Abrax, Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Então, mande a sua pergunta no momento. Etarismo é o desafio de quem tem mais de 50 para conseguir voltar ao mercado de trabalho. O envelhecimento da população vem trazendo a necessidade de pensar em ambientes e mercados de trabalho para as pessoas que 60 mais, não é verdade? Bem-vindo. Tudo bom, amor? Agradeço o convite. Esse tema, né, tem sido trazido já à tona para a gente discutir. É um problema estrutural de algum certo preconceito com relação ao trabalhador que tem 50, 60 a mais. Uhum. Então, hoje a gente vem trabalhando para a conscientização das vantagens, inclusive, de um trabalhador com uma experiência, com mais uma estabilização emocional também, e isso contribui com o ambiente de trabalho. Mas, infelizmente, o trabalho, que é uma das palavras-chave dos direitos fundamentais que estão previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, que esse ano está fazendo 20 anos. 20 anos. Ele é de 2003. Ainda é muita dúvida, né? Ainda gera muita dúvida a respeito se é ou não preconceito, ou se é direito da pessoa que leva um RH de uma empresa simplesmente barrar um profissional em razão da sua idade. Por quê? O que você analisa dentro do seu profissionalismo? O que você entende isso no Brasil? Preconceito, medo da pessoa? Primeiro, essa idade agora mudou muito, né? Os 60 anos atrás, de alguns anos, algumas décadas atrás, era diferente das pessoas de hoje. São 70 anos, está todo mundo inteiraço aí, super jovem. Uhum. Então, qual é a insegurança que passa para esse contratante aí? Nós temos uma estrutura muito heterogênea, né? Claro que quem é mais trabalhador braçal, quem trabalha em construção civil, por exemplo, tem um perfil diferenciado. Agora, um profissional que trabalha em um escritório, advogado, médico, que trabalha, inclusive, muito mais com a produção intelectual, por exemplo, nada justifica, até porque se sabe, né? Nós temos aqui especialistas também que estão falando que o neurônio não envelhece. Então, se nós não temos envelhecimento do neurônio e temos experiência... Sim. Essa conjugação só pode ser vantagem, não desvantagem. Uhum. Então, essa questão que a gente percebe de um certo preconceito, ele é estrutural, ele deve mudar. O cenário está mudando, como você mesmo disse, com relação ao ambiente de trabalho, a tecnologia. Mas é um ambiente que está mudando muito rapidamente. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Muito. Nós vamos ser, em breve, 25% da população com 60 a mais. E essa mão de obra ela vai ter que ser alocada, ela vai ter que ser treinada, reintroduzida no mercado de trabalho, por duas questões. Pela necessidade da própria pessoa de fazer uma complementação à sua aposentadoria e também porque o mercado vai precisar desse pessoal para compor ambiente de trabalho que cada vez mais vai precisar ser intergeracional. E as pessoas vão ter que aprender a lidar com essas diferenças do jovem com apego maior à tecnologia e a pessoa com mais experiência, que tem mais condições, geralmente tem mais engajamento, o absenteísmo, que é a falta, cai muito, né? Todo esse comprometimento, ele é mais próprio do trabalhador que tem experiência do que o jovem. E essa integração ela vai ter que existir. E como que está hoje, que você analisa? Você percebe que estão contratando, está tendo algum tipo de preconceito? Ou você acha que já diminuiu bastante? O preconceito existe, Existe né? o preconceito? Existe o preconceito. Esse preconceito... Então não adianta falar que não, né? Porque fica apregoando muita coisa aí. Nós temos que encarar de frente até para que a gente possa buscar uma solução. Então, como eu falei, é muito mais estrutural do que simplesmente um preconceito bem racional. Digamos assim, ele é algo que vem da cultura, de que o país é um país jovem, de que o jovem produz mais e mais barato, né? É toda uma conjuntura. Sabe que uma coisa que tem me assustado? Tem que falar, né, gente? Eu dou sempre minha opinião pessoal. Tem me assustado quando a gente vai num pronto-socorro. Entendeu? A gente não está tendo os médicos experientes lá. Está tudo nas mãos de quem não tenho nada contra. Não entendam
é errado do jeito que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu acho que tem que, no momento desse, do desespero, de um momento que você chega, por exemplo, eu fui operada de uma trombose cerebral hemorrágica. Se você tiver um médico inexperiente, uma pessoa muito jovem, me deixaria insegura. E hoje a gente está vendo mais isso. Claro. Não, e o quadro é normal, né? Geralmente o mestre é uma pessoa que a experiência contribuiu muito para estruturar aquela pessoa. Mas eu acho que tem que ter certas profissões, gente, a maior parte delas, que precisa sim da experiência. Uhum. E precisa do mestre e precisa do discípulo. Tem que estar junto, mas tem que estar junto. Mas eu estou vendo que estão tirando o mestre e deixando só os discípulos. Pois é, o que parece é que hoje, fazendo essa comparação, que os discípulos, em função do domínio tecnológico, estão dispensando ou desconsiderando a importância do mestre. É isso que a gente vai ter que voltar a pensar. Mas e na medicina? Pois é, não... Você me diz. A medicina ainda sofre a concorrência, né, com a robótica, né, com o Google, né? Todas essas questões onde as pessoas podem buscar informação achando que podem dispensar quem estuda e quem tem experiência. E isso são alguns posicionamentos equivocados que hoje nós chamamos, né, de etarismo ou ageísmo ou idadismo. As pessoas estão percebendo. Por quê? Porque estão envelhecendo e estão vivendo mais. E se estão vivendo mais, elas estão expostas mais também ao preconceito. As pessoas, a maioria também, não vão poder se aposentar simplesmente e ficar em casa. Não, ninguém... Não é recomendável. Tem que produzir. Pois é, e além disso, vai ter que complementar, sim, a sua renda, né, para manter o mesmo status, a mesma condição de vida que já vinha tendo na época que é considerada de produção dos 15 aos 60. E você acha que está preparado, o mercado está preparado para receber um aumento acelerado do percentual da população brasileira que está ficando muito mais pessoas idosas? Olha, pelo visto, não. Não está, né? Não está preparado. E aí? Pois é, nós vamos ter uma avalanche de pessoas, porque nós estamos fazendo aqui no Brasil um processo de envelhecimento numa rapidez de 30 anos, né, de aumento e alteração da nossa pirâmide etária, que uma Europa, por exemplo, levou 100 anos. Então, o Brasil envelheceu muito rapidamente. Nós paramos de produzir, nossa taxa de fecundidade, ela praticamente se reduziu à metade. O ponto deixa para muito mais tarde, né, ter filhos. Exatamente, mas de qualquer forma, ainda que a gente adiasse, ela diminuiu. Nossa pirâmide, ela era exatamente com uma ponta muito fina de pessoas com idade superior e embaixo muita quantidade de pessoas nascendo e gente jovem. Agora não, nós estamos encolhendo essa base, né? Estamos engrossando esse corpo e em cima chegando muitas pessoas à faixa de 70, 80 anos, né? E elas ainda chegando em capacidade de produção. E as pessoas, além da profissão, elas precisam também se ocupar. Ir para os aposentos, que é se aposentar, não é algo que as pessoas possam alegar para todos que é bom. Não. Não. Eu acho que as pessoas devem escolher o que vão fazer, mas ela vai saber o que é bom para ela. Na atividade, claro. Mas parado ninguém gosta. Não, e não faz bem. Aí sim é que eu acho que vai dar problemas para a saúde de todos. Pois é, dizem, né? Eu não sou especialista, mas me falam que uma pessoa que para de trabalhar, que ela não segue nas suas atividades, ela tem 200% de chance de adquirir uma comorbidade e vir até a óbito em relação a quem continua trabalhando. Além da depressão, das doenças psicossomáticas, vai somatizando tudo. Eu até brinco com as pessoas, né? E quando falo de aposentadoria, é uma construção até de convencimento para que a pessoa saia do mercado. Que há pouco tempo a gente morria com 48 anos no início do século passado e agora nós estamos ganhando 30 anos a mais. Agora, é o que eu digo, ninguém se aposenta daquilo que gosta. Ninguém diz assim, olha, a partir de agora eu não quero mais ter paladar para comer coisas boas. Eu vou, como a gente fala também, eu vou me aposentar do sexo. Né? Isso é uma coisa que acontece com a vida. E não com porque a pessoa sexo ninguém para, né, também, né? Exatamente. Então, se é bom, por que vai parar? Por isso que eu tô falando, mas se o sexo está bom, se está tudo bom, tá bom para trabalhar também. E o trabalho deveria acompanhar esse mesmo raciocínio. Aí fica complicado, né? Se parar tudo não dá, né? Vamos lá. Mão de obra no Brasil está conseguindo acompanhar as mudanças impostas nessa nova tecnologia? A tecnologia, aí que está, né? Nós temos a tecnologia é da geração jovem, não adianta. Mas de qualquer forma... Mas está preparando. Nos países mais desenvolvidos, eles já têm índices lá de que os postos de trabalho estão terminando de uma hora para outra de 10% a 12%, em função da tecnologia. Então, algumas atividades estão simplesmente deixando de existir.
Ao mesmo tempo, a base de novos trabalhadores também está diminuindo e, ao mesmo tempo, a base de que não está acostumada tanto com a tecnologia está aumentando. Então, é um desafio, é uma equação que não fecha muito fácil, não. Não está batendo essa conta aí, né? Está liberado o WhatsApp 964-450532. Quer fazer uma pergunta? Aproveita, gente, que o momento é esse. Existe preconceito com um trabalhador com mais de 50, de 60, de 70, ou é um contexto geral? E de quem vem esse preconceito? É que eu quero entender. São dos contratantes, é dos jovens que trabalham na mesma área, ou de onde vem? Olha, é um contexto, como eu falei, mas vou dar um exemplo de alguma coisa que às vezes é silenciosa, está escondida e ela interfere. Por exemplo, a gente sabe que hoje um dos benefícios que mais atrai novos trabalhadores e talentos é o plano de saúde. Aqui no Brasil é caro. Aí, plano de saúde para a pessoa mais idosa já complica tudo. Exatamente. Por quê? Porque ela usa mais, aumenta a quantidade de utilização e sinistro, e isso aumenta o plano coletivo da empresa. Sim. Ou seja, alguém do RH sofrendo algum tipo de pressão também pode chegar a imaginar que contratar alguém mais jovem que use menos o cartão de cartão de plano de saúde, nesse caso estaria beneficiando a empresa, quando na verdade não deveria ser isso, né? Aqui no Brasil nós temos uma estrutura de plano de saúde que deveria beneficiar a pessoa mais idosa, né? Sim. A saúde aqui é deixada meio de lado, não é uma saúde boa, não é um país que tem como prioridade a saúde. E principalmente tem que rever tudo isso, né? Vão ter que rever a nossa saúde, porque se a expectativa de vida agora aumentou para 80, 85 anos, vai ter que mudar alguma coisa aí, né? Bom, você acha também que as vantagens para criar um ambiente né, com essas idades aí, intergeracional, são muitos desafios, não tem desafios? É mais fácil agregar? Tem desafio porque nós não estamos tão acostumados, mas tem solução e é até desejável. Como eu disse, o jovem, né? Vamos pegar um exemplo da advocacia. Hoje, muitas pessoas se formam em direito, fazem a OAB e querem entrar no mercado de trabalho. Quem é que introduz um jovem advogado no mercado de trabalho? É o advogado sênior. O advogado experiente. Claro. E o advogado experiente está começando a sofrer uma dificuldade de ter domínio tecnológico para usar audiência teleguiada. A questão do PJE, que é um processo judicial eletrônico, também não consegue. Ele tem que pegar documentos, escanear, dividir em pastas para fazer a juntada num processo eletrônico. É muito difícil. Então, hoje se percebe que a atividade de advocacia, o jovem precisa da experiência do mais velho e o mais velho vai precisar da base do mais jovem para ter o domínio eletrônico. Gente, né? Não tem esse tipo de problema, né? Não deveria ter nenhum tipo. Não deveria ter. Bom, e o que diz a lei em termos de trabalho por idade? Pode haver restrição, algum tipo de preconceito contra a idade? Essa pergunta é boa porque não pode haver, a não ser que uma atividade, por exemplo, concurso público, não há limite. Não pode haver restrição em função da idade, desde que a aptidão física seja um dos requisitos necessários, por exemplo, para ser bombeiro. Então, não faz sentido um senhor de 70 anos se colocar, né, no concurso público para ser um bombeiro iniciante, né? Para essas condições, que quando justifica a capacidade física, tudo bem. Agora, no mais, não. Inclusive, um direito fundamental previsto no Estatuto. Também a própria OMS é um dos eixos mais importantes, a Organização Mundial da Saúde, como algo que a pessoa precisa e deve ser preservado. E com relação ao emprego, não deveria ter. Se a pessoa tem condições de atender aquela atividade que ela demanda, ela não pode sofrer nenhum tipo de preconceito. E hoje, quem mais te procura, Mauro? E quais os casos, as situações mais comuns hoje dentro do seu escritório? Olha, eu tenho atendido muito, até de forma online, todo o Brasil, porque as pessoas me procuram para entender como fazer uma composição de família sem quebrar os laços familiares por brigas internas que envolvem pessoas idosas, às vezes por um processo de demenciação, às vezes com famílias que não têm como suportar o custo de uma pessoa idosa. Então, isso tem que ser composto. Aqui no Brasil, a gente tem que levar muito a sério uma questão que é um fundamento do direito, principalmente do direito de família, que é a manutenção dos laços familiares
e também de se ter uma verdadeira conscientização de como se deve prestar esse serviço de garantia do direito das pessoas entre a família. Né? Isso, os laços familiares, eles são essenciais. Só que, infelizmente, por ser onde vive o idoso e ser um contato muito pesado, muito presente, é ali que acontece mais de 80% da violência contra a pessoa idosa. E, principalmente também, um outro dado que impressiona, é que mais de 50%, né, são praticados pelos próprios filhos. Pelos filhos, né? Então, a gente é obrigado a, primeiro, dizer dos direitos da pessoa idosa, de revelar para a pessoa que, às vezes, ela é uma agressora e não sabe. Né? Um abandono Nossa, é um absurdo. Um abandono é violência. Entrar em casa e se irritar com o idoso e não falar com ele é uma violência. Deveriam perder todos os direitos. Todos os direitos, a herança, a aposentadoria. Eu já vi muito isso, de abandonar, de colocar eu visitando no asilo, já me deparei com situações de uma senhorinha que nem falava mais, de tanta tristeza, porque colocaram ela num táxi e o taxista mandou deixar ela no asilo. Você acredita? Acredito. É um absurdo. Acho que você chegou uma mensagem pra gente. Vamos lá? Imagem, João. Boa tarde, parabéns pelo tema abordado no programa de hoje. Meu nome é Marta, da cidade de Caxambu. Beijo, querida. Boa tarde, tenho 67 anos de idade. Gostaria de saber se consigo um trabalho para fazer em casa ou fora para trabalhar 2 vezes por semana. Já mandou uma mensagenzinha dela aqui, ó. Tá procurando trabalho. Tudo bem, viu? 67 anos. Mostra 67, a inteiraça. disposição e a necessidade. Tá vendo? E tá com disposição e quer trabalhar. É bacana isso, né? E você, me diga, Mauro, hoje, o que está te preocupando, assim, quando as pessoas têm esse tipo de preconceito hoje? Quem te procura mais? São os idosos, quando vai para uma empresa e que leva um não, que passa pelo RH, e de repente ele percebe que foi pelo fato da idade. Isso pode gerar, a gente pode levar a uma ação? Olha, preconceito? Como que funciona? Pois a dificuldade é que leva até a gravidade do assunto. Porque a pessoa não tem por escrito, dizendo assim, você não foi contratado porque tem mais de 60 anos. Simplesmente ele é preterido. E as condições de seleção e a gente percebendo que as pessoas... Mas eles não colocam a idade também. Não, mas quando tem uma entrevista pessoal, né? Geralmente... Não, é isso que eu estou te falando, eles não colocam a idade. Então está aberto para qualquer um. Pois é, exatamente. Não, até porque se fizesse isso, aí seria um preconceito, né? Até a gente recomenda que empresas que chamam para uma seleção não façam isso. Né? Como dizer, por exemplo, cada vez que se faz um pedido muito específico, você está seccionando, está fazendo com que, por exemplo, quero mulheres jovens de 18 a 25. Isso é um direito da pessoa até buscar alguma predileção dentro de uma seleção, mas não pode ficar fazendo chamamento para uma vaga de emprego fazendo esse tipo de exclusão, né? É uma exclusão de um direito que todo mundo tem direito, sagrado, que é o direito ao trabalho e se manutenção. Mas também ir lá também, coitado, gastar dinheiro, gastar passagem, gastar, né, lanche para ir, é longe, e o tempo para chegar lá já sabendo que a vaga não vai ser preenchida por isso também, eu acho até mais desonesto também. Não, claro. Né? Não, sabendo disso, é por isso que as pessoas que vão alcançando uma certa idade vão tendo essa impressão e cada vez vão sendo mais e mais desestimuladas, né, e vai baixando a autoestima. E aí não pode. E aí que a pessoa começa a entrar num loop de problema. Aí vai ficando em depressão, já não tem estímulo para estudar, para novos desafios. Buscar novos desafios, se colocar, né? Buscar... A gente não pode entregar. Estudo continuado não pode parar, né? Isso tem que ter, porque a tecnologia vai avançando, novas funções, trabalhos estão surgindo. A pessoa vai ter que se atualizar. Vamos modernizar, né? Exatamente. Paulo, obrigada, viu? Gratidão por você vindo aqui. Rede social, como nós encontramos você? Olha, nós temos a Abrax, que é www. Aqui, né? Mauro Moffa. Isso, nas redes sociais, no Instagram, esse aí. Nós temos também o site da Abrax, que é Abrax com CS no final, cidadãosênior.org.br. Ali a gente pode também informar alguma coisa. E o escritório também, às vezes as pessoas estão precisando de alguma informação ou querem fazer alguma consulta, é oliveirafreitas.adv.br. A gente busca sempre, né, informar para pelo menos a pessoa se dirigir. Né?
Saber que tem uma delegacia especializada, o Ministério Público, CRAS, CRES, que são os centros de referência de atendimento social, né, de assistência social. São trabalhos e o Disque 100, é bom a gente lembrar aqui, o Disque 100 é para denúncias exatamente de violência contra a pessoa idosa. Contra o idoso. Então, se você tem um conhecimento de que alguém está sendo violado seu direito, por favor, ligue para o Disque 100 e faça essa denúncia. Obrigada, Tá viu? bom? Volta mais vezes. Tá bom. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí, a gente já volta, hein?